Bom dia, meninos. Vamos corrigir os exercícios que eu enviei na última aula, né? Os exercícios eu dei uma vacilada e mandei junto com o conteúdo, né? Mas esses exercícios, eles são do dia 8, tá? A data tá até corrigida, né? Não sei se vocês vão lembrar do equívoco, né? Então, pessoal, esse conteúdo, eu acredito que vocês não vão ter muita dificuldade nessa introdução, porque plano cartesiano, marcar ponto no plano, isso a gente já domina bem, que a gente já trabalhou isso no primeiro ano, né? Mas é importantíssimo a gente dominar essas pequenas definições. Qual que é a primeira definição que a gente tem que saber? Que um ponto, ele também é chamado de par ordenado, né? E esse par, ele é chamado par ordenado porque ele é um par, né? E que tem ordem, par ordenado, par que tem ordem. Que ordem é essa? Primeiro, eu sempre vou ter o x e segundo, o y, tá? Toda a geometria analítica, ela é pautada nisso aí. A gente vai trabalhar sempre com pontos, né? Aí vai ser no triângulo, vai ser na circunferência, né? Mas sempre vai ser ponto, né? Aí a gente vai trabalhar também na reta, mas a partir de ponto que a gente vai chegar na reta. Não é isso? Então, o primeiro exercício pediu para a gente localizar esses pares ordenados no plano cartesiano, né? Então, lembrando sempre disso aqui, primeiro o x, depois o y. Então, no caso, o ponto A, ele tem coordenada menos 5 e 4. Então, o x é menos 5, o y é 4. Então, o que é o plano cartesiano? Ele é um sistema de dois eixos, o eixo x e o eixo y, né? Que se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Por isso que são chamados dois eixos perpendiculares, porque aqui, ó, eles formaram o quê? Um ângulo de 90 graus. Então, aqui eu tenho 90, 90, 90 e 90. Então, o total é 360, né? Se eu desenhar uma circunferência aqui com o centro na origem, eu vou ter o quê? Eu vou ter 4 ângulos de 90 graus, não é isso? Então, no caso, o ponto A, menos 5 para o x e 4 para o y. Esse pontinho aqui do meio, ele é chamado ponto de origem. Ele é a origem tanto do x como do y, tá? Então, como são duas retas reais, da origem para frente, eu tenho os valores de x positivo, da origem para trás, eu tenho x negativo. A reta y também é uma reta real. Então, quer dizer o quê? Que da origem para cima, eu tenho todos os valores de y positivo, para baixo eu tenho os negativos. Não é isso? Então, vamos lá. Menos 5 de x. Aonde que está o menos 5 de x? Como ele é negativo, ele está para trás, né? Então, eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, aqui está o menos 5 de x. E 4 de y, como ele é positivo, ele está para cima. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, agora a gente vai traçar uma retinha de forma que elas se encontrem, né? Então, aqui está o ponto A. O ponto B, 8 para o X, 3 para o Y. 8 positivo, 8 tá para frente, não tá? Então, eu vou localizar o número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui tá o 8, né? 8 de X, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá certo. E 3 de Y, tá abaixo do 4, né? Então, eu vou traçar a retinha. Opa, passo faltou, né? Mais ou menos aqui. Então, aonde que tá o ponto B? Ponto B está aqui, né? Ponto C, 0 para o X, menos 3 para o Y. A gente já viu que todo ponto que uma das partes for zero, esse ponto vai ficar em cima de quem não é zero, né? Então, no caso, o X é zero, então ele vai ficar em cima do Y. Onde que tá o Y menos 3? Tá para baixo, né? Então, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Então, o pontinho vai ficar onde? Em cima do menos 3. Então, aqui eu tenho o ponto C. Ponto D, menos 4 para o X, menos 2 para o Y. Menos 4 de X
Tá aqui antes do 4, antes do menos 5, né? Menos 4 de x e menos 2 de y. De novo vai passar, ó. Então, aqui tá qual ponto? Aqui eu tenho o ponto D. Ponto E, 5 para o x, 0 para o y. De novo, todo ponto que uma das partes for 0, o ponto tá em cima de quem não é 0. Então, vai ficar em cima do 5. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tá o 5. Então, aqui está o ponto E. Ponto F, 2 para o x, 0 para o y. Vai ficar em cima de quem? Em cima de quem não é 0. Então, vai ficar em cima do x2. Então, o x2 está aqui. Então, aqui é o ponto F. Ponto G, menos 2 para o x, menos 1 para o y. Menos 2 de x está aqui. Menos 1 de y aqui. Então, traçando as retinhas. Então, aqui está o ponto G. Então, aqui está o primeiro exercício. Tranquilo, né? Aí, aqui tem uma pequena definição. Dados os dois pontos A e B, eles só serão iguais se e somente se x do ponto A for igual ao x do ponto B, y de A igual a y de B. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai igualar esses pontos. Então, olha aqui, pediu para determinar o valor de x ou y, né? No caso aqui é os dois. Então, eu tenho o quê? Que aqui eu tenho o x e aqui eu tenho o y desse ponto. Aqui eu tenho o x e aqui eu tenho o y. Então, como x é igual a x, então quer dizer o quê? Que 4 é igual a x, né? Então, x é igual a 4. O segundo, o y, 2y mais 8 é igual a menos 2. Então, quanto que vale o y? Tá mais, é pra cá, menos. Menos 2 com menos 8, menos 10. Menos 10 dividido por 2, menos 5. Então, quer dizer o quê? Que o x é 4 e o y é menos 5. No segundo, aqui eu tenho que 3x menos 6 está representando o x, olha a vírgula. E o 10 é o y. 3 é o x, 5y representa o y. Então, eu tenho o quê? Que 3x menos 6 é igual ao x de cá, né? Quanto que vale o x? Menos 6 está subtraindo, passou para cá, somando. 3 mais 6, 9. O 3 está multiplicando, passou dividindo. 9 dividido por 3, 3. Então, o x é igual a 3, né? Agora aqui, o y, eu tenho que 10, y é igual a y. Então, 10 é igual a 5, y. 5y é igual a 10. Quanto que vale o y? 10 dividido por 5, 2. Então, eu tenho que x é 3 e y é 2. O terceiro exercício pediu pra gente fazer o quê? Pediu pra gente, sem localizar os pontos no plano, é pra gente dizer a posição em relação aos quadrantes, tá? Aqui é de preferência sem localizar, mas se caso você tiver dificuldade e quiser localizar no rascunho, não tem problema, tá? Mas o que esse exercício quer? Que a gente saiba as particularidades de cada quadrante. Então, ó, vamos lembrar aqui. Vamos fazer um mini plano aqui, um plano bem pequeno. Aqui eu tenho que o x é mais, aqui o y é mais, aqui o x é menos e aqui o y é menos. Todos os pontos que eu marco nesse quadrante, eu peguei esses x e esses y aqui, não foi? Então, quer dizer o quê? Que tanto o x quanto o y são positivos. Então, todo ponto que está no primeiro quadrante, tanto o x como o y é positivo, né? Agora, os que eu vou marcar no segundo quadrante, eu vou pegar os x de cá, não vou? Eu vou pegar x negativo e y positivo, né? Então, ó, do segundo quadrante, quais são as características? X, eu botei o x positivo e negativo, ó. X negativo e y positivo. Então, aqui é menos mais, aqui é mais, menos mais, mais. Já os do terceiro quadrante, eu não vou pegar
esses x e esses y. X negativo, y negativo. Então, eu tenho que o x e o y são negativos, os que estão no terceiro quadrante. E os do quarto, eu vou pegar x positivo e y negativo, né? Essas são as características. Então, no caso do ponto A, eu tenho que o x é positivo e o y é positivo. Então, eu estou aonde? No primeiro quadrante. Na letra B, eu tenho x negativo e y negativo. Tá aqui, né? Então, eu tô aonde? Terceiro quadrante. O ponto C, 0 e 6. A gente viu no primeiro exercício que todo ponto, no caso do ponto F, uma das partes é 0, não é? Ele não ficou em cima do eixo? Então, todo ponto que está no eixo, ele não pertence a nenhum quadrante. Então, ó, não pertence a quadrante. Ele pertence ao eixo, né? Menos 4 e 7. Aonde que eu tenho que o x é negativo e o y é positivo? Né? Aqui, ó, x negativo e y positivo. Então, esse ponto aqui está no segundo quadrante. Agora, esse aqui, eu tenho que o x é positivo e o y é negativo. Eu tô aonde? Quarto quadrante, né? Ó, x mais, y menos. Então, aqui é um ponto do quarto quadrante. Então, esse exercício é baseado em sinais, pra gente olhar só sinais, né? Nem número, né? E o último, 3 e 0, ele tá no eixo x, que o y é 0. Então, quer dizer o quê? Que ele também não pertence a nenhum quadrante. Vamos para o último agora. O número 4 pediu para a gente determinar as coordenadas, né? Então, vamos lá. O ponto A tá pequenininho, ele tá aqui, ó. Aonde que tá o ponto A? Qual que é? Lembrando que todo ponto é o valor do x e o valor do y. De qual x que ele saiu? Ó, o ponto A saiu do x, menos 2, e do y, menos 4. O ponto B tá aqui. Ele saiu do x, 3, e do y, 1. Foi? O ponto C está no eixo x. Se ele está no eixo x, porque o y dele é 0. Qual que é o x dele? 6. Ponto D tá aqui embaixo. O ponto D saiu do x, 8, né, ó, e do y, menos 7. O ponto E tá aqui. Aonde que tá o ponto E? Saiu do x, 9, e do y, menos 3. Ponto F. Aonde que tá o ponto F? O ponto F tá aqui. Ele saiu do x, menos 4, e do y, 3. Ponto G tá aqui. Saiu do x, 2, e do y, 6. E o último, ponto H, saiu do x, menos 6, e do y, 6 também, né? Então, é isso aí, pessoal.